Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, nossa primeira live do ano. Uma live muito especial aí para vocês. Hoje, dia 12 de janeiro, aí começando o ano para algumas pessoas, outros já achando que está na metade do mês de janeiro, e realmente hoje é dia 12, e aí alguns dias já aí para dia 15 de janeiro, a metade do ano, e estamos aqui hoje com esse tema muito importante, falar sobre saúde mental, né? Então o tema da live é como cuidar da nossa saúde mental em 2026, né? Então, pensando que não sei qual é a configuração aí do seu dia 12 de janeiro, que algumas pessoas podem ser que já esteja trabalhando, então algumas pessoas não pararam, não tiveram férias, não descansaram, não tiveram pausa, alguns trabalharam Natal, Ano Novo, e o dia, a mudança do ano só foi um calendário. Para outras pessoas, tiveram alguns dias de recesso, descansaram, fizeram aquilo que foi possível fazer nessas festividades de final de ano. E outras pessoas ainda estão de férias. Então eu tenho conhecidos, amigos, pessoas que ainda estão de férias e que vão tirar o mês de janeiro de férias. E então o ano está começando e a gente sempre pensa como que vai ser esse ano de 2026. E aí cada um se apega naquilo que acredita, naquilo que faz sentido para a sua vida, mas cuidar da nossa saúde mental é algo sempre imprescindível, é sempre importante, é algo fundamental que nós possamos cuidar da nossa saúde mental. Nós estamos no mês de janeiro, então janeiro branco, que tem as campanhas, então mês de conscientização à saúde mental. E é um tema muito importante, não só eu como psicólogo, psicanalista, preciso trazer esse conteúdo, trazer essa informação para vocês sobre o cuidado com a saúde mental, mas nós sabemos que tem muita gente que fala sobre saúde mental. Por quê? Porque é algo extremamente importante para as nossas vidas. Então, nós temos influenciadores digitais falando sobre saúde mental, professores, médicos, artistas, falando sobre saúde mental. Então, é um tema que todos os meses, todo momento, nós precisamos trazer esse cuidado, essa informação, essa orientação sobre os cuidados com a saúde mental. Então, nós sabemos que, deixa eu avançar aqui, que esse ano de 2026, ele é um ano que tem muitos acontecimentos, principalmente para o Brasil. Então ele é um ano político, que o tema político ele vai estar sendo divulgado, vai ser falado muito, vai ser divulgado nesse ano. Nós também temos as questões internacionais do mundo acontecendo também, e isso também nos impacta. As notícias, as informações que vêm chegando para nós no noticiário ou nas redes sociais, conforme você vai acompanhando. A questão da saúde é algo que traz preocupação, saúde, né? Como que está a nossa saúde, ou como nós cuidamos da nossa saúde. Às vezes tem pessoas que estão desempregadas e que o ano virou e que começou um novo ano e que ela precisa batalhar para buscar ali
encontrar o seu emprego, pessoas que são autônomas, que estão criando o seu próprio negócio, pais de famílias que têm os filhos ali para cuidar, início de um ano escolar, volta às aulas, várias situações, né? Questões de relacionamento. Então, tem pessoas que estão em um relacionamento e às vezes vem percebendo que não quer mais estar nessa relação, ou essa relação está um pouco conflituosa, ou pessoas que querem estar em uma relação, ou estar em um casamento. Então, assim, cuidar da nossa saúde mental, ela é cuidar daquilo que nos envolve, daquilo que faz parte da nossa vida como ser humano. Então, houve a mudança de ano, de 2025 para 2026, mas nós continuamos os mesmos. As situações que nós vivemos, ela está posta, está aí. E depende de nós, depende das nossas atitudes, de como que nós vamos encarar esse novo ano que começou. Não é uma mudança de calendário, mas tem uma frase que eu gosto muito, que não dá para esperar resultados diferentes se nós fizermos as mesmas coisas, fizermos as coisas iguais. Então, não dá para que eu tenha resultados diferentes no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha vida pessoal, na minha saúde mental, se eu fizer exatamente as mesmas coisas que eu faço todos os dias, se eu negligencio questões importantes da minha vida e querer que isso mude de uma hora para outra, ou com um passe de mágica que as coisas aconteçam. As coisas mudam quando nós mudamos. Então, falar sobre saúde mental é falar sobre o nosso cuidado. O nosso cuidado de uma forma global, uma forma integrada. Falar sobre saúde mental, às vezes as pessoas pensam que saúde mental é não ter problemas. E às vezes as pessoas vêm procurar a terapia também para fugir, às vezes, do problema. Às vezes não vem resolver um problema, vem fugir do problema. Ou também não quer sentir as emoções, e as emoções que às vezes são negativas, vistas como negativas, mas que existe uma função em nós. Então, a tristeza. Então, cuidar da nossa saúde mental não é não ter problemas, não é não ter conflitos, não é ficar isolado de todas as coisas do mundo, da sociedade, das relações. Não é. Mas cuidar da saúde mental é você entender o que está acontecendo com você e de uma forma melhor, mais assertiva, conseguir tomar uma decisão, conseguir encarar, conseguir enfrentar uma situação. Então, nessa live, eu vou trazer para vocês alguns tópicos que eu separei e que eu acho que são, o que eu acredito que são os importantes para nós começarmos o ano cuidando da nossa saúde mental. Esse tema é muito vasto, então poderia ser extenso. Dá um curso sobre saúde mental, falar sobre saúde mental. Mas eu separei alguns tópicos que são importantes para que você possa refletir, pensar como que você cuida da sua saúde mental. Então, queria iniciar com essa pergunta. Escreve aí, o pessoal que está entrando, seja bem-vindo, escreve aí. Como que você cuida da sua saúde mental? E as pessoas sempre relacionam saúde mental, cuidar da saúde mental, fazendo psicoterapia. Então vamos supor que você já faça a sua terapia, o seu processo terapêutico, ou análise com o psicanalista, que você já tem esse processo. Tirando a psicoterapia, como que você cuida da sua saúde mental?
Então escreve aí para mim, escreve aí nos comentários que eu vou lendo, como que você cuida da sua saúde mental. Tem uma definição que eu gosto muito, que é a definição da Organização Mundial da Saúde, que é uma definição assim que eu sempre me volto para ela, porque é a que eu acho mais clara, que é a definição do que é saúde mental. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar. Primeiro, é um estado de bem-estar. Até por isso que no Instituto, um dos temas que eu gosto de trabalhar é bem-estar. Porque ter um bem-estar, estar em uma condição de bem-estar é saúde mental. Então, saúde mental é um estado de bem-estar individual que permite que o indivíduo ele se perceba. Que o indivíduo ele se perceba, que ele reconheça as suas habilidades, que ele consiga lidar com os fatores de estresse do dia a dia, que ele consiga gerenciar os conflitos e que ele tenha uma participação, uma integração, um convívio social ou com a sua comunidade. Então, deixa eu ver aqui o que a Lauane colocou. A Lauane falou que ela disse assim: eu costumo praticar coisas que me faz bem, me alimentar bem. Eu gosto muito de fazer isso. Ir na academia, lavar meu cabelo, que bacana. Fazer minha unha. Essas coisas me deixam bem comigo mesma. Então é isso que a Lauane colocou. É um dos tópicos aí do cuidado com a saúde mental. Ela costuma praticar coisas que faz ela se sentir bem. Então ela colocou aspectos do autocuidado, né? Como ela cuida dela mesma, como que ela, independente do outro, ela cuida de si mesma. Então isso é um dos tópicos muito importantes da saúde mental, do cuidado com a saúde mental. É quando você percebe que, independente do outro, você também precisa cuidar de você. Que você precisa ter essa autorresponsabilidade com a sua vida. Com as coisas que você gosta. Quando você reconhece as coisas que você gosta. Porque, querendo ou não, às vezes é uma pergunta difícil para algumas pessoas. E que, às vezes, nós perguntamos: o que você gosta? Parece uma pergunta simples, né, Júlia, Lauane? Parece uma pergunta simples. O que você gosta? E aí dá um branco na pessoa, a pessoa não consegue responder, não sabe responder, porque ela não tem esse processo de autoconhecimento. Assim, ela não se percebe, se conhece, tem um tempo com ela mesma. Até nos atendimentos, quando envolve questões de relacionamento, eu sempre falo também, quando entra nesse processo, que é importante o casal ter a sua individualidade. Até aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de bem-estar no qual o indivíduo consegue. Então o indivíduo, ele sozinho, consegue se perceber. E voltando a falar do casal, é importante que o casal tenha o tempo individual de cada um. Que a mulher possa ir para o salão, fazer o cabelo, fazer as unhas. O homem também, né? Porque o homem também vai fazer a barba. Eu tenho esse tempo também do meu autocuidado, que eu vou fazer a minha barba, cortar meu cabelo. E igual a Lauane falou, ir para academia. São ações do autocuidado e o cuidado com o corpo. Então, o primeiro tópico que eu acredito que seja um dos fundamentais da saúde mental, desse cuidado com a saúde mental, ele é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então, quando nós falamos, assim, eu acredito que quem acompanha
o pessoal que fala psicólogos, psicanalistas, terapeutas e que falam sobre autoconhecimento, às vezes parece até algo que é muito repetitivo, algo que é algo inatingível, algo que não acontece. Porém, é fundamental no processo terapêutico, fundamental no processo do cuidado com a saúde mental. Por quê? Porque quando você se conhece, quando você começa a perceber características em você, você consegue colocar limites para as situações do dia a dia. Então, o primeiro tópico aí sobre o cuidado com a saúde mental é o autoconhecimento. É você se conhecer. É conhecer quais são os teus limites. Às vezes tem pessoas que só reconhecem o seu limite quando ela chega no limite mesmo. Quando ela chega no estágio de exaustão. Quando ela entra num estado de grande adoecimento mental. E que às vezes vem os transtornos mentais, ou a própria depressão, crises de ansiedade, o adoecimento. Aí que a pessoa começa a perceber quais são os seus limites. Porém, quando nós conhecemos os nossos limites e até onde nós somos capazes de ir, nós conseguimos sinalizar para o outro. Sinalizar, opa, isso aqui eu não concordo muito bem com isso daqui. Olha, isso daqui eu não aceito. Isso aqui foge um pouco de quais são os meus valores, das coisas que eu acredito para mim. Às vezes, limites no próprio trabalho. Né? Nós temos visto um grande aumento de síndrome de burnout no trabalho, esgotamento pelo trabalho. Né? E isso não só com pessoas que trabalham em regime CLT, mas nós temos visto as pessoas que são empreendedores, que estão começando o seu próprio negócio. A Júlia colocou que para ela cuidar da saúde mental, ela costuma viajar. Isso é ótimo para o cuidado com a saúde mental. Para quem gosta de viajar, é ótimo, porque isso é importante também. Às vezes aquilo que é bom para a Júlia pode não ser bom para o outro. Então, como eu estou falando de limites, às vezes tem pessoas que não gostam de viajar. Eu até brinco, né? Pode parecer que não é verdade, mas tem gente que não gosta de ir pra praia. Tem gente que não gosta da areia, do mar, tem gente que sente frio na praia. Então, o importante é você encontrar algo que seja prazeroso para você, que faça sentido para você. Então, a Júlia falou, gosta de viajar. Eu amo viajar e amo estar na praia. Então, para cuidar da minha saúde mental, eu vou para a praia. Né? Como eu falei lá no início, nós não estamos isentos de problemas, de conflitos, de situações, de ter que lidar com frustrações, mas a diferença é como que nós utilizamos os recursos internos para enfrentar as situações. E quando eu tenho uma situação que eu vejo que eu estou cansado, que a minha mente não está produzindo, que eu preciso parar de pensar também no trabalho, eu vou para a praia. E dou uns mergulhos lá e volto renovado. Então, falando sobre o autoconhecimento, entra nisso. O que você gosta? Você sabe o que você gosta? Assim, tem pessoas que ficam em relacionamentos e que, quando sai do relacionamento, percebe que muitas coisas que fazia eram coisas que o outro gostava e não que ela mesma gostava. Você sabe quais são as suas habilidades? Isso é muito importante, você saber o que você faz bem feito. Isso é uma pergunta que eu tenho feito dentro desse processo aí do trabalho com propósito de vida, né? Esse trabalho do workshop, de trabalhar a questão do propósito de vida, eu tenho perguntado para algumas pessoas.
Você sabe qual é a habilidade, o que você faz bem feito, mas que você não precisou fazer um curso para aprender? Então coloque aí, se vocês sabem. Respondem aí, vocês que estão acompanhando a live. Você sabe qual é a habilidade, o que você faz bem feito e que você não fez nenhum curso para fazer. E que quando as pessoas precisam, elas pedem para você. Olha, faz isso para mim que você faz tão bem feito. Você faz bem feito, é natural seu. Que desde criança as pessoas já percebiam que você tinha isso em você. Isso é conhecer as suas habilidades, as suas potencialidades, aquilo que você faz bem feito. Falando de autoconhecimento, também, e os teus sentimentos? Você sabe identificar quais são os principais sentimentos que passam por você? Porque tem gente que vive na raiva, né? Tem gente que vive, tô surtando, tô gritando, tem gente que vive ali, naquele estado de euforia. Tem gente que é mais tranquilo e que as emoções passam por ela, mas ela consegue nomear. Então assim, a Lauane colocou, as pessoas costumam me pedir muitos conselhos. Aí, bem interessante. Então, as pessoas pedem muito conselho, então isso está relacionado com uma característica sua, uma habilidade, acho que primeiro, de ouvir as pessoas, né, de conseguir ouvir, né, primeiro você tem que ouvir uma história, e de alguma forma você tem essa habilidade, né? A Júlia colocou, a Lauane cantar. É verdade, já vi a Lauane cantando. Canta bem. Então é uma habilidade. É uma habilidade que ela tem e que... Então assim você vai se percebendo. Mas vocês sabem também, vocês conhecem quais são as suas limitações, coisas que vocês não conseguem fazer, coisas que vocês já tentaram, coisas que te incomodam. Assim, então, o autoconhecimento, ele vai por aí. O que te incomoda? O que te irrita? O que te deixa triste? E o deixar triste não é você não sentir a tristeza. A tristeza, ela faz parte das nossas emoções, assim como a ansiedade, assim como a raiva. E nós precisamos sentir, assim como esperança, alegria, motivação. São emoções que permeiam o nosso organismo, mas quais são as principais que estão em nós e que nos regem, né? E que nos direciona para que é aquela que você vai utilizar para resolver uma situação. Como que você é? Então, quando você se conhece, você tem melhor poder de decisão, de escolha, tanto para o sim quanto para o não, porque você já se conhece. E é muito comum nós repetirmos padrões de comportamentos. Então, se você quer cuidar da sua saúde mental, se esse é o seu objetivo, eu quero aprimorar esse cuidado, eu quero entender, comece a investir em autoconhecimento. Não precisa ser necessariamente vou fazer terapia, porque nós nos conhecemos no silêncio, nós nos conhecemos, às vezes parando para nos ouvir e falar, que emoção que é essa? O que eu estou sentindo? Um trabalho que nós fazemos até no processo de psicoterapia é ajudar com que a pessoa nomeie qual emoção ela está tendo, porque é comum as pessoas confundirem ansiedade com medo, tristeza com ansiedade, angústia. Então, o autoconhecimento, ele é aqui, para mim, o primeiro tópico para se trabalhar, para se cuidar da saúde mental. Então eu vou para o próximo aqui.
que até já foi comentado aqui. Cuidar da nossa saúde mental é fundamental que nós nos perceba. Então eu preciso me perceber. Se você puder separar pelo menos 5 minutos do seu dia para você parar e ficar em silêncio e tentar perceber o que o seu corpo está dizendo para você, você já vai estar num processo de autoconhecimento. E cuidar do seu corpo também é cuidar da sua saúde mental. Porque existe uma relação muito grande entre corpo e mente. Mesmo tendo as teorias que dividem, que desmembram o corpo da mente, né, até para estudo mesmo, até para nós podermos entender, mas nós sabemos o processo de adoecimento que se manifesta no corpo, porque às vezes você não está ouvindo o que as suas emoções estão dizendo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Se eu não cuido da minha saúde mental, se eu não... Aonde pode me pegar? Com crises de enxaqueca. Crises de enxaqueca. Então, quando eu estive num processo de trabalho muito grande, muito intenso, aonde me atacava era a enxaqueca, que era onde sinalizava que eu precisava parar, que eu precisava me respeitar, que eu precisava ouvir os meus limites. Então, tem gente que tem fibromialgia, enxaqueca, bruxismo, queda de cabelo, dor de estômago e várias outras situações de adoecimento que acomete o corpo por conta da saúde mental, por conta de não ouvir aquilo que as suas emoções está dizendo. Então, o segundo tópico para você cuidar da sua saúde mental é cuidar do seu corpo e dessa conexão corpo e mente. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Hoje é praticamente impossível se não falar que nós precisamos praticar atividade física. Nós temos que fazer atividade física. E assim, pegando um exemplo meu, eu sempre tive muita dificuldade em fazer alguma atividade física. E eu era daquele perfil que pagava academia anual, passava o cartão, vou fazer um plano anual, plano semestral, e que a academia só via o meu pagamento e eu não conseguia ir. E eu não, achava que não ia dar tempo, não conseguia, tinha várias questões que me impediam de ir. Mas, a partir do momento em que eu coloquei como um processo de cuidado da minha saúde mental, eu vejo total e toda a diferença na minha vida. Principalmente na minha vida mental, emocional, na qualidade da minha vida. Se você for para qualquer médico que você apresentar qualquer situação, eles vão falar: você está fazendo atividade física? Encontre uma atividade física que você goste, que tenha a ver com você, que você encontre tempo. Então, cuidar do seu corpo é cuidar também da sua mente. Porque todas aquelas substâncias que é liberado no momento da atividade física traz um potencial, traz um bem-estar muito grande para a sua saúde mental. E não precisa ser a academia, ir lá treinar com os ferros, mas precisa ser algo que você se identifique, que você goste. Então pode ser desde a caminhada, correr, hidroginástica. Encontre o que você gosta. Então, se vocês que estão aqui na live praticam alguma atividade física, comenta aqui o que você faz. Qual é a atividade física que você faz? E você vê resultado na sua saúde mental? Um outro tópico também do cuidado com a saúde mental é o cuidado com a sua alimentação. Porque uma má alimentação, uma alimentação inadequada, assim, que traz prejuízos, ela afeta o nosso corpo e afeta o nosso organismo.
também. Então, você cuidar da sua alimentação também é cuidar da sua saúde mental. E tem uma live, eu já fiz 2 vezes essa live, eu gosto muito. Eu fiz em 2020, lá na época da pandemia, com uma nutricionista, e depois eu fiz aqui, no Rio Grande do Norte, também com uma nutricionista, como que a alimentação pode contribuir para a nossa saúde mental. Porque existe até alimentos que trazem maior relaxamento da nossa mente, libera substâncias também. Então, é muito importante. Vou olhar aqui os comentários. A Cida disse que faz pilates. A Júlia faz academia e vôlei. Olha, vôlei é muito legal. Eu amo vôlei. A Lawane falou que faz musculação e caminhada. Deixa eu ver aqui, voltar aos comentários. Isso. Então é isso. Então, a prática da atividade física é muito importante para o nosso cuidado do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa saúde mental. É um tempo, e sem falar que é um tempo para você, né? Às vezes tem pessoas que gostam de ir em grupo, gostam de individual, mas é um tempo em que você tem como dedicação para você. O resultado é para você, né? O que você adquire ali de benefício é para você. Ninguém pode te tirar. Até o processo de psicoterapia, às vezes, quando eu pergunto, o que você faz, qual é a coisa que você faz só para você? Às vezes as pessoas ficam pensando, não encontram uma resposta. Sabe, às vezes aquela pessoa que a vida dela é dedicada 100% para o trabalho, para os filhos, para o esposo ou para a esposa, que ela está sempre cheia de atividade e ela precisa cumprir uma demanda. Às vezes na terapia eu pergunto, o que você faz que é só para você? Às vezes a pessoa não consegue encontrar. Aí às vezes eu falo, terapia, você está aqui, é um espaço seu, é para você poder expressar os teus sentimentos, os teus conflitos, as tuas alegrias também. Então, assim como o processo de psicoterapia, quando você está lá treinando é algo que é para você, para o seu bem-estar. Uma outra benefício também, uma prática que ajuda muito na saúde mental e que envolve o corpo é a respiração. Então, a respiração, ela é cientificamente já comprovada que você pode utilizar as técnicas de respiração para neutralizar crises de ansiedade, até para neutralizar ali uma crise de pânico. A respiração. Eu lembro quando eu trabalhava no colégio, e aí as meninas que estão aí vão lembrar, quando vinha um aluno chorando, ou às vezes o aluno estava em crise, a gente falava, vamos respirar, calma. Por quê? Porque a respiração vai oxigenar o cérebro, vai trabalhar os pensamentos. Então, a respiração é fundamental para esse alívio aí da ansiedade, situações de estresse também. Quando você vai trabalhar o seu corpo ali, pensando na saúde mental, tem a prática de yoga, tem pilates, tem meditação guiada. Deixa eu tomar uma água aqui. Coloca aí para mim, escreve aí nos comentários se vocês fazem alguma prática de respiração, de meditação. É que subiu aqui o meu comentário e eu não consegui voltar para ler, mas a Patrícia... consegui. A Patrícia, ela diz que a prática que ela faz é bike e corrida. Eu conheço a Patrícia tem um tempo, muito tempo, e eu lembro que ela corria no taquaral. Então, Patrícia, você ainda corre no taquaral? Você ainda vai pro taquaral correr? Coloca nos comentários aí, para eu saber. Porque ela já falava isso, eu corro, é um momento de me desestressar, de pensar na vida. Então, o corpo, ele é um dos pontos essenciais aí do cuidado com a saúde mental. Um outro tópico que eu separei aqui
para vocês é a questão da autoestima e do autocuidado. Deixa eu mexer aqui nos meus comentários. Normalmente eu não leio muitos comentários porque eu desligo a live. Já aconteceu isso, mas agora eu tô craque já. Então a Patrícia falou que até hoje ela ainda faz aquela corrida no Taquaral. Que bacana. Nas férias diariamente. Olha, diariamente. Hoje ela foi 2 vezes. Caramba, isso aí, disposição, né? Tem que trabalhar e trabalhando realmente esse corpo, essa respiração, né? E trabalha tudo, né? A corrida trabalha tudo também. Um outro tópico que eu separei aqui, que é fundamental para o cuidado da saúde mental, é cuidar da nossa autoestima, né? Autoestima. E o autocuidado. Então, quando nós falamos sobre autoestima, às vezes as pessoas não entendem muito bem e até se fala, a pessoa está com baixa autoestima, está com autoestima elevada, né? Mas o que é autoestima? Então, autoestima é como você se estima, né? É a sua autoavaliação de você, né? É redundante, a autoavaliação sobre você. Então, é a avaliação que você dá para si mesma. Então, a pergunta aí, como que você se avalia? Né? Como que você percebe o seu potencial? E aí, o que acontece? Às vezes nós nos avaliamos com as lentes do outro. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado e que afeta a nossa autoestima quando nós usamos a comparação para nos avaliar. E as redes sociais, ela promove isso muito, muito forte. Então, anota aí, um dos pontos para você cuidar da sua saúde mental é você diminuir o seu tempo de olhada ali no Instagram, de ficar olhando as redes, de ficar olhando a vida do outro. Por quê? Acompanhe um raciocínio comigo. Antigamente, quando não tinham as redes sociais, quando não tinham todo esse alcance, nós nos avaliávamos e nos julgávamos nos comparando com as pessoas que estavam ao entorno de nós. Então, nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade. O máximo era a nossa cidade, o nosso local que a gente ia trabalhar. Nós nos comparávamos com essas pessoas que nós tínhamos uma relação próxima. Agora, nós nos comparamos com pessoas que, por exemplo, eu vou inventar um nome aqui, vou chutar um nome aqui. Sei lá, vou falar um nome que tá bem alto agora, que ganhou o Globo de Ouro, o Wagner Moura. Eu me comparo com o Wagner Moura. Eu vou olhar a vida dele, vou olhar a carreira dele, vou olhar o que ele fez e que as redes sociais só mostram os acertos, né? Eu me acho, às vezes, inferior. Eu não consigo, nossa, eu não consegui. E às vezes, eu dei um exemplo aí de um famoso, de um artista que está em alta, mas às vezes me comparo com o vizinho ou com a vizinha que fez uma viagem que a gente não sabe nem como fez essa viagem. Aí eu olho no Face, aí tá lá na praia, tá lá voando, tá lá fazendo um monte de coisa. Aí eu olho pra minha vida e falo, poxa vida, eu não consegui realizar nada, eu não fiz nada. Aí eu olho aquelas musas fitness ou os homens fitness, olho o corpo deles. E aí eu começo a me avaliar. Poxa vida, eu não consigo chegar nesse resultado. Eu malho, eu treino, eu faço tudo e não chego nesse resultado. Meu corpo não chega nesse resultado. E aí isso vai destruindo a nossa autoestima. A forma que eu me enxergo, os valores que eu tenho. Então, nós precisamos cuidar da nossa autoestima reconhecendo qual é o nosso verdadeiro valor. Então, qual é o meu valor pessoal? De 0 a 10, que nota eu me dou? Então, que nota que eu me avalio pelaquilo que eu fiz? Pensando, aí lembra lá do autoconhecimento?
pensando nas minhas potencialidades e pensando nos meus limites, que nota eu me dou por eu ter feito isso? E não que nota eu me dou me comparando aquele influencer ou aquele ator ou aquele famoso ou aquela pessoa que do casamento de margarina que posta isso. Então, nós precisamos olhar quais são os nossos valores, reconhecer quem eu sou. Quais são as minhas potencialidades. E quando eu olho para as minhas limitações, assim, aquilo que eu não consigo fazer, que eu possa ter um pouco mais de amorosidade comigo mesmo. Porque às vezes nós temos uma autocrítica a nós mesmos maior do que o outro. Acima do que o outro poderia nos criticar, ou nos julgar, ou nos cobrar, nós mesmos fazemos isso. Mas quando nós não temos um olhar ajustado, realista, quando nós não temos um olhar realista, o que é um olhar realista? É quem eu sou, aquilo que eu realmente consigo fazer, aquilo que está dentro das minhas possibilidades e às vezes até possibilidades econômicas, financeiras. Quando eu tenho um olhar às vezes desajustado, irreal, eu me frustro e eu acho que eu sou incapaz, que tudo de ruim acontece comigo, que todo mundo tem sorte, que é sorte e que eu não tenho. Então, por isso que é muito importante o processo do autoconhecimento e você identificar questões da sua autoestima, né? Cada pessoa tem o seu tempo diferente para lidar com as coisas, cada pessoa age de forma diferente. Eu até brinco, né? Eu tenho um Instagram que tá os meus amigos, que tá um pessoal, e aí eu falo, assim, gente, se o pessoal olha o meu Instagram, acha que eu vivo numa eterna férias, que eu vivo só de praia, que é só praia, que a minha vida é praia, né? Então, o pessoal aí que tá no meu Instagram sabe que olhar o meu Instagram acha que eu vivo em plenas férias, mas eu só vou pra praia no final de semana, e às vezes, se chover, eu nem vou. Mas eu posto uma foto legal, que eu gostei ali daquele momento, posto, e tá ali, e aí a pessoa que olha ali fala, nossa, o Douglas, a vida do Douglas tá, nossa, vive na praia, nossa, tá rico e só vive na praia. Não, às vezes um dia só que eu fui e postei uma foto. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o tempo de redes sociais, o tempo que a gente fica ali absorvendo e nos comparando com situações que não faz parte do nosso contexto, que é irreal, que não diz quem nós somos. O autocuidado é um pouco o que a Lauane colocou. Você tem um tempo para você se cuidar, para você ler um livro, dentro daquilo que você gosta de fazer. Ler um livro, assistir uma série, se você gosta de ir no salão, fazer suas unhas, treinar, olhar até como que você tá ali com você, coisas que o outro não pode fazer por nós. Existe algo que é a autorresponsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa própria vida, pelas nossas decisões, e não depositar nas mãos do outro. Nós somos responsáveis. Claro, nós vivemos em sociedade, nós vivemos nas relações, nós contamos com o apoio, com a ajuda das pessoas que estão ao nosso redor, mas quando você se cuida, você sabe qual é o seu limite e você também é responsável pelas suas escolhas. Às vezes, você está num sofrimento em uma situação e culpabilizando o outro, mas às vezes é você mesmo que está nessa situação. O outro não vai te tirar e não vai sair dessa situação por você. Você precisa sair também da situação. Um outro tópico que eu coloquei aqui são as relações saudáveis. Então, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo,
né? E também nós nos constituímos nessas relações também. Então, ter relações saudáveis é muito importante para a nossa saúde mental. Eu até vi a Patrícia correndo esses dias, apareceu aí para mim, e ela estava correndo com uma outra pessoa ali, uma amiga. E aí, ela estava junto com outra pessoa, fazendo algo junto também. Então, você ter pessoas que você possa confiar, pessoas que você possa vivenciar situações prazerosas, viajar, se divertir. O hobby, né? Às vezes essas pessoas são amigos, às vezes são familiares, às vezes é o esposo, a esposa, são pessoas do nosso convívio. Mas é importante nutrir as relações. Ser isolado, ser sozinho, só potencializa questões também da nossa vida em relação à saúde mental. Então é importante ter tempo de qualidade com as pessoas, saber ouvir, se nutrir das relações. Uma outra coisa também sobre as relações é aprender a estabelecer limites nas relações. Conseguir identificar, às vezes, relações tóxicas. E relações também de amizades. Existem relações de amizades que nos sugam, tiram a nossa capacidade de desenvolvimento, de esperança, de crença também. E às vezes nós precisamos nos afastar de algumas pessoas. É natural disso. E não é abrir mão, não é de uma forma egoísta, mas existem situações de relações, pode ser afetivas, de namoro, casamento, ou amizades, até mesmo familiares, que nós precisamos nos afastar para manter a nossa saúde mental. E não é abandonar. Se é uma pessoa que você tem uma admiração, um carinho, às vezes você tem como ajudar, mas às vezes um pouco distante. Estabelecer limites. Limites é a palavra fundamental. Você estabelecer limites nas relações. Um outro tópico que eu coloquei aqui também é você ter um hobby, né? Ter coisas que te dão prazer, que é um hobby, que você faz sem cobrança nenhuma, sem ninguém sem prazo, que é para você. Então, assim, falando de hobby, vocês têm algum hobby que vocês fazem, praticam, coisas que vocês gostam de fazer, que você fala, isso aqui é o meu hobby. Eu vou dar um exemplo meu, que eu quero começar, que acho que pode ser até engraçado aqui, que é até engraçado aqui em casa, mas duas coisas que eu quero desenvolver aqui, morando no Rio Grande do Norte. Uma é mexer com plantas, que eu venho falando aqui para o Divanir, e que eu quero ter esse tempo de qualidade de mexer nas plantas, mesmo que eu faça errado, mesmo que eu perca algumas plantas, que eu aprenda a mexer com a terra. Isso é algo que eu quero desenvolver. Uma outra coisa que eu falei agora é que eu quero aprender a pescar. Porque aqui é região litorânea, tem muita pesca. E aí eu quero trazer isso como um hobby, desenvolver isso. Sabe, eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso, mas eu quero fazer. Ir lá, pescar, aprender isso. Então eu quero trazer isso. E eu acho fantástico quando nós olhamos para coisas que às vezes nós não sabemos fazer e que eu falo, poxa vida, eu quero aprender isso aqui. Eu tenho essa vida aqui e eu quero aprender isso aí. Enquanto eu estiver vivo, ainda dá para eu fazer. Então, os hobbies são coisas que nós fazemos sem pressa, sem obrigação, sem objetivo de ganhar recursos financeiros, sem precisar agradar ninguém, mas que traz uma sensação de bem-estar muito grande. Muito grande. E para a gente terminar, um tópico que eu venho cada dia mais
estudando muito e que tem feito todo sentido na minha vida e que eu percebi que sempre esteve na minha vida, que é propósito de vida. Ter um propósito. Viver uma vida com propósito. Então, existe o psicólogo Viktor Frankl, que fala sobre o sentido da vida. Então, o que é o propósito de vida? É aquilo que faz você acordar todos os dias e que te move a realizar algo. É que te impulsiona a realizar algo e que isso te dá prazer. E que também te ajuda a enfrentar situações de conflitos, de dor, de perdas, que consegue, de uma forma resiliente, ressignificar aquele lugar de dor em propósito, né? Então, eu tenho visto que quando nós temos um propósito, um porquê, nós alcançamos coisas mais além. Então, fica essa pergunta aí para vocês, para nós ir caminhando para o fechamento dessa live. Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu sentido de vida? E é muito interessante isso, porque, por exemplo, dentro dessa minha trajetória, né, como psicólogo, psicanalista, atuando na área da educação, como terapeuta, como trabalhando em grupos de pessoas, educação, agora com formação, eu tenho percebido que o meu propósito é ver pessoas se desenvolvendo. Independente aonde essa pessoa esteja, então eu que já tive uma passagem na igreja também, com as questões de espiritualidade, isso sempre esteve muito presente em mim. Então eu que decidi, escolhi ser psicólogo e eu tinha 17 anos, então isso sempre veio muito forte em mim. Então, seja na parte, quando eu atuava com a parte religiosa, eu gostava de ver as pessoas melhorando das questões delas, dos problemas. Quando eu atuava como psicólogo escolar, ver os alunos se desenvolvendo, aprendendo, lidando com os conflitos, com um grupo de pessoas também, projetos sociais. Então, o propósito é algo que nos move. É algo que me move, independente, seja eu atuando como psicólogo, psicanalista, como dentro de alguma parte espiritual, da espiritualidade, seja eu trabalhando com projetos sociais, seja eu trabalhando com diversas empregos, ajudando as pessoas a procurar emprego, elaborando currículo ou curso. O que eu gosto é ver as pessoas se desenvolvendo. E conhecer a pessoa num ponto e quando finalizar o meu trabalho, que pode ser de meses a anos, saber que ela chegou num outro lugar. Então, esse é o meu propósito de vida, esse é o meu sentido, é isso que me move, eu criar projetos que estejam relacionados a isso. Mas propósito de vida vai muito além disso, não está só relacionado com o trabalho. Ele está relacionado também com a sua conexão com a natureza, com você contemplar ali o mar, ir lá e sentir. Porque às vezes você trabalha e você fala, não, agora o que eu quero é estar ali, nesse momento. Isso também é um propósito. Então, futuramente ali já vai sair um workshop sobre autoconhecimento e propósito de vida, que em breve eu vou lançar esse workshop. Mas ter um propósito de vida também é você cuidar da sua saúde mental. Então acho que é isso, pessoal. Agradeço vocês que estiveram aí acompanhando essa live. Essa é a primeira live aí de muitas que eu vou fazer aí para vocês. Então, nesse mês de janeiro de conscientização da saúde mental, eu trago esses tópicos. Poderia ter muitos outros tópicos. Autoconhecimento, relacionamentos saudáveis, autoestima,
propósito de vida e conexão corpo e mente. Pensa nesses tópicos para você cuidar da sua saúde mental aí em 2026. Eu não preciso nem falar também o processo de psicoterapia, procurar um psicólogo, um psicanalista, para você também poder ter um espaço para você falar das suas questões, dos seus conflitos, das suas vitórias. Tem pessoas que fazem a terapia para falar das conquistas também, para compartilhar ali com alguém. Então, agradeço aí a participação de vocês, da Patrícia, da Júlia, da Lauane, da Cida, da Rafa, da Sirlene, da Jaqueline, assim, do pessoal que foi acompanhando. Agradeço a participação de vocês, uma boa noite, um bom descanso e nos vemos em breve aí para falar mais sobre saúde mental, propósito de vida e saúde e bem-estar. Um grande abraço para vocês, um beijão.